Doutora, agora para a gente esclarecer, afinal, o que que é o tal do climatério, né? Acho que muita mulher tem dúvida. Climatério é a mesma coisa que menopausa, não é? O que que é? Desmistifica para nós. O climatério, então, é uma fase interessante, é a fase que compreende o fim da vida reprodutiva da mulher. Quando ela entra no período que a gente chama de senescência ovariana, que é o envelhecimento do seu sistema reprodutor, em que os hormônios começam a oscilar e decair. Os hormônios femininos que basicamente estrogênio e progesterona, alguma coisa de testosterona também. Uhum. E o climatério, a gente pode considerar que é a mesma coisa que a menopausa ou não? Não, o climatério seria como a fase prévia que antecede a menopausa. A menopausa é definida como uma data específica. A gente fala que a menopausa é a data de 12, que compreende 12 meses após o término da menstruação. Entretanto, hoje Hum. fica um pouco difícil da gente, determinar essa data, porque todo mundo usa algum método anticoncepcional e que mascara esse evento, né. A gente usa dispositivos intrauterinos, às vezes pílula de ação contínua, e que a mulher não menstrua mais. E a gente Uhum. inicia com essas oscilações previamente, que seria o climatério, e não sabe exatamente quando entrou na menopausa, mas já sofrendo uma série de efeitos que se percebem que têm relação com esse evento. Uhum. E quais seriam esses efeitos? O que começa a dar sinais da menopausa? Os sinais podem iniciar de 5 a 10 anos antes da data específica. Ah, é? Sim, então a gente pode com 45, 40 anos já iniciar com algum sinal, que seria os sinais de envelhecimento, né, a gente sente a tez da pele diferente, a gente sente o cabelo mais complicado de lidar, às vezes até, oscilações, a oscilação hormonal leva a um número maior de espinhas no rosto, a gente piora a acuidade visual, sente secura no olho, é o iniciozinho. E de repente vem aquele que é assustador, que é o fogacho. Quando o fogacho acontece, a mulher se desespera, porque ela acha: "Bom, estou na menopausa". Que é o que é muito calor, O fogacho são ondas de calor que vêm, com um aspecto de como se fosse uma ansiedade que ela confunde, não consegue nem saber o que é, e sério? às vezes tu tá fazendo uma atividade difícil no teu trabalho e vem aquilo e ele parece uma crise de ansiedade e às vezes acompanhado de sudorese. E daí a mulher acha: "Estou na menopausa". Uhum, Aí procura auxílio médico, faz uma série de exames e os hormônios continuam ali. uhum. Então, não, ela São está só os primeiros sinais. está no climatério, está na pré-menopausa Uhum. e já entra numa janela de oportunidade de tratamento nessa fase. Ah, é? Sim, Uhum. é nessa fase aí que a gente chama, de janela de oportunidade que a gente já pode pensar em tratar. Só que o difícil é fazer um diagnóstico, porque o Uhum. diagnóstico vai ser eminentemente clínico, tu não tem alteração hormonal. E o diagnóstico pode ser confuso, porque, acompanhado disso vem outras coisas, vem um nervosismo, vem uma falta de paciência, vem uma depressão, vem uma insônia, vem, alterações graves do humor que parecem que tu tem uma depressão, parece que tu tem alguma outra coisa. Ou seja, ser mulher não é fácil. Além disso, vem, às vezes, artralgias, que a gente diz, dores articulares, no treino, na academia, tu não consegue recuperar aquela musculatura, tu tá sempre cansada, sempre mal-humorada, aí começa a pensar em outras afecções que possam ser confundidas com isso. E realmente temos que descartar hipotireoidismo, tem que descartar fibromialgia, tem que descartar doenças autoimunes, entretanto, na grande maioria dos casos. É o climatério, olha só. E existe uma idade certa para entrar nesse climatério e depois posterior na menopausa? Como eu disse, o período é muito extenso, né. A menopausa, a média
de entrada da menopausa é aos 50 anos. Uhum. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, e o climatério pode começar uns 5 ou 10 anos antes e se estender após menopausa até uns 10 anos depois. Não existe uma receita de bolo, assim? Não, não, só se for antes dos 40 anos é uma menopausa precoce, né. Uhum. Daí sim, muito mais grave, necessitando muito mais de tratamento para não ter complicações relacionadas a ela, né. Ah, é? Sim. E por que é mais grave ela o que que Porque a acontece? gente precisa do hormônio, Uhum. né, a gente tem receptores de estrogênio em vários órgãos do corpo, não é só uma questão reprodutiva, não é só a menstruação que para. É o nosso cérebro que piora, é a nossa densidade mineral óssea que piora, é o nosso sistema cardiovascular que piora. Então, se a gente entra muito cedo nessa falta de hormônio, começa muito cedo essa falta de hormônio, a gente vai ficar doente. Nossa. E aí, o que que dá pra fazer nesse caso, quando acontece a menopausa precoce, por exemplo? A menopausa precoce tem que ser bem estudada e precisa de tratamento imediato, não havendo contraindicações, né. Uhum, Mas isso são eventos raros, né, não é uhum. não é não é o habitual. E na menopausa, o que que a mulher costuma sentir? Quais A são os sintomas? Além de tudo isso que a gente vem ali falando do climatério, que persiste na menopausa e pode, e provavelmente continue na pós-menopausa, hã, vem daí também os sintomas geniturinários, né. Esses então são mais específicos da minha área, em que a gente encontra todo dia. A paciente começou com sintomas sistêmicos, que a gente chama vasomotores, que são os fogachos e tudo que vem junto com os fogachos, e depois começa uma secura vaginal, uma tendência de ir mais frequentemente no banheiro, urgência miccional, frequência miccional, às vezes incontinência urinária, acompanhada dessa secura, às vezes vem candidíases de repetição, vaginoses bacterianas e infecções urinárias. Nossa, isso tudo vem com menopausa? Se não for tratada, né? Se Hum, a gente não tratar, sim, com certeza sim, na grande maioria dos casos. olha só. E qual é o tratamento nesses casos? O que que faz na menopausa pra resolver esses problemas todos? É, a gente tem um problema sério que a mulher sofreu quase um descaso no tratamento nas últimas décadas e agora a gente acordou para isso, porque tem bastante estudo a respeito. Tinha um estudo da WHI do início dos anos 2000 que numa época, evidenciou que a terapia de reposição hormonal, o estrogênio, aumentaria o risco de câncer de mama. Hoje a gente sabe que talvez tenha falhado um pouco nesse estudo, separando as pacientes em grupos, após 60 anos e abaixo de 60 anos, a gente sabe que a paciente, na verdade, tem benefícios com a reposição de estrogênio. Benefícios, para os sintomas vasomotores, principalmente. "Ah, mas grande coisa é um fogacho. Ah, tem um fogacho, não é problema". Só que o fogacho já se sabe que ele também te perturba a qualidade do sono, perturbando a qualidade do sono, ele piora a tua qualidade neurológica, né, aumenta o risco de esquecimento, que são os brain fogs, e piora também a tua não chega a ser uma sanidade, te piora te traz mais risco de depressão e doenças relacionadas à parte psiquiátrica, né. Nossa. Também com a reposição hormonal a gente consegue ter essa melhora do perfil cardiovascular, a melhora do perfil lipídico e certamente melhora do perfil ósseo. A gente sabe que mulheres com 10 anos de menopausa sem reposição têm um risco de 50% maior de desenvolver alguma osteopenia, osteoporose e com isso fraturas. Nossa, eu não sabia que ela vinha com tantos problemas junto. Achei que era bem mais tranquila a menopausa, pra te falar a verdade. Então, hoje, a gente negar um tratamento hormonal para uma mulher é condenar ela a uma vida mais curta, porque ela Nossa. vai ter alguma doença cardiovascular, ela tem um risco maior de diabetes, ela tem um risco maior de síndrome metabólica também. Isso para os sintomas sistêmicos. Não existe evidência de que ajude nos outros sintomas, como eu te disse, das artralgias, do cansaço, da dor no corpo, da depressão, não existe evidência, mas Uhum. certamente cardiovascular, ósseo e para os sintomas vasomotores, sim.
Para os sintomas geniturinários, a gente precisa de ação local. Isso quer dizer, reposição hormonal vaginal. Diminui o risco de atrofia vaginal, que é quando a mucosa da vagina fica menos, ela é rosinha e toda enrugadinha, ela vai ficando mais lisa e clarinha. Isso envolve uma série de questões, porque isso piora o pH da vagina, desequilibra a microbiota e desequilibra, então, a defesa. Então, é isso que deixa a mulher mais suscetível às infecções urinárias ou Hum. vaginais. É uma bactéria que vem e penetra nessa vagina, que não é normal, que é toda lisinha, que não tem Porque, essa a defesa. normal, então, ela tem mais defesa. É, Ah, aham. entendi. E aí nessa fase de menopausa ela vai perdendo essa defesa? Vai perdendo essa defesa Hum, pela modificação da mucosa, pela atrofia entendi. vaginal. Então, a bactéria consegue penetrar nessa vagina que não tem toda essa defesa, entra na uretra e também te dá infecções urinárias. Além disso, ali no sistema urinário, na uretra e no trígono da bexiga, que a gente chama, que é logo na entradinha da bexiga, a gente tem receptores estrogênicos ali também. Então, faltando estrogênio ali, te dá sintomas de frequência, urgência. Às vezes a mulher tem dor vaginal, dor urinária e não tem infecção nenhuma, é só atrofia. E Nossa. pensa que a gente, vem de uma geração que vivia 70 anos e agora nós estamos vivendo 90. Não é a Uhum, média, mas a gente está. E uhum. tu vai viver então dos 50 que entrou na menopausa até os 90 com dor. Nossa, Tá sentindo a vagina, sem falar na parte sexual, que obviamente, oh, fica completamente afetada. aham, completamente afetada. E o que que faz nesses casos? Aí é mais a tua área, né, eu sei que tu atua nessa parte. O que que Uhum. tu faz? Como tu consegue ajudar a mulher? Então, a mulher, mesmo aquela que teve câncer de mama, que já tratou, que está curada desse câncer, ela precisa de hormônio vaginal. A gente s Toda mulher precisa que está na menopausa? De hormônio vaginal, sim. É? Uhum, uhum. A gente precisa colocar hormônio vaginal, que isso diminui, já tem trabalhos que mostram que diminui o risco de hospitalização por infecção, de sepse por infecção e até 20% de mortalidade por infecção.